10 anos depois, a gente tem a continuação do Quarteto Matador de Zumbis, que, assim como os próprios atores, os 4 também mudaram nesse tempo. Mas vale a pena assistir. Eu sou o Alan Camilo e esse é o Review em 10 de Zumbilândia Atire 2 vezes. Você vai morrer primeiro, mas eu gosto do seu entusiasmo. Você vai morrer. Agradecemos pelo sacrifício. O filme continua a história do grupo de sobreviventes que agora tem que lidar com problemas familiares e também com versões evoluídas dos zumbis. Começam a acontecer alguns conflitos e eles são obrigados a cair na estrada, de novo, passando por novos cenários e conhecendo uma galera nova. Falando sobre o elenco, a gente tem de volta o Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Abigail Breslin e a Emma Stone. É curioso ver que nesse intervalo da última década, o Jesse e a Emma foram premiados e tiveram até o ponto alto da carreira deles até agora, enquanto no primeiro filme eles eram pouquíssimo conhecidos. E tirando isso, os 4 já foram indicados pro Oscar, mas deles só a Emma ganhou. Então a gente pode ver a evolução deles como pessoas e como atores, que voltaram aí pra interpretar os mesmos personagens de novo, agora com mais bagagem. Por eu assistir o filme já sabendo da sinopse, que ele ia falar sobre a família de consideração dos sobreviventes, de cara eu já pensei que as coisas iam demorar pra acontecer num ritmo mais lento. E eu não tava tão errado assim. Só que a proposta de ser um longa falando sobre problemas familiares só, acabou sendo melhor do que eu tava esperando. Logo no começo a gente engata no ritmo de Zumbilândia e já vê o bom gosto deles, já fazendo referência ao primeiro filme. Antes, o personagem do Jesse Eisenberg tinha as regras de sobrevivência, tanto que ele até cita nesse, de novo, e inclusive uma das regras é o título do filme, que você tem que atirar 2 vezes para confirmar a morte, e agora nesse filme ele tem uma nova forma de classificar os zumbis. E esse vira um jeito da gente que tá assistindo de sacar qual que é a evolução desses mortos mais existentes, e também é um jeito da gente lembrar da linguagem que eles usam de texto gigante na tela. Por consequência, a gente já consegue lembrar qual que é o tom de comédia que esse daí tem, e já fica fácil de colocar nesse lugar pra aceitar esse tipo de piada ou esse tipo de humor. Uma das adições pra esse elenco foi um personagem que é interesse amoroso do Jesse, que foi feita pra ser irritante, e no trailer ela parecia ser muito mais insuportável, digamos, do que ela acabou sendo de verdade. Daí as falas sem noção e quão alheia ela tá pro que tá acontecendo sempre são pontuais. Você sabe que os 4 ficam no saco cheio, mas você, como espectador, consegue achar engraçado sem que o filme force a barra. Nessas comédias recentes que seguem outro subgênero, que no caso Zumbilândia é um survival de zumbi, é raro ver um filme que sabe bem o nicho pro qual ele tá sendo feito, ou os de diretores específicos que tem um tom de comédia, tipo o Tarantino, por exemplo, são fáceis de a galera saber se vai gostar ou não justo pela referência do próprio diretor. Legal que eu acho que Zumbilândia 2 tem a referência do primeiro filme pra poder dividir o público, então eles não têm medo de fazer certo tipo de piada ou de ir pra um lado do filme que outro de comédia mais comum não iria. Bom, e também aparecem outros personagens, com menos impacto do que a namoradinha irritante, mas eu acho que isso poderia ter sido explorado melhor. As aparições ficam meio gratuitas, você tem pouco tempo de sacar que os personagens vão aparecer só pra fazer uma piada, ou pra servir como piada pra um dos protagonistas. E por ter mais gente, esse daí acabou tendo mais desvios da jornada principal do que o primeiro. Acho que o outro era mais conciso e mais tranquilo de você digerir, mas ao mesmo tempo eu não sei se você não curtiria se você gostou do outro. Por mais que você tenha visto anos atrás e que seu gosto de cinema tenha mudado. Outra graça do filme é que não se passaram 10 anos no mundo deles, entre esses acontecimentos. Passou pouco tempo, então as piadas são meio datadas do ponto de vista de quem tá assistindo. O que é genial. Eles fazem uma referência uma ou outra para aquela época, e isso acaba sendo bastante engraçado, sem ser tão explícito que eles ainda estão naquela época. E ao mesmo tempo eu não acho que nada acaba sendo mais contemporâneo que todas as outras piadas que eles fazem. Então saber esse timing de zoeira foi um ponto forte do filme. A trilha sonora casou muito bem, eu sempre fico surpreso quando um filme assim toca uma música que eu conheça, ou que eu já ouvi bastante. Eu sempre dou uns pontos a mais pra quem sabe valorizar o uso de uma música conhecida na hora certa. Tanto que é um dos poucos motivos pra eu gostar de Esquadrão Suicida, por exemplo. A história é bastante divertida, mas eu preciso admitir que é previsível também. As piadas que eles contam no meio do caminho são o que fazem valer a pena. Se você conhece a história do primeiro, vai saber exatamente a pegada desse. Nessa comparação, que eu acho inevitável entre os dois, não é tão justo falar qual que é o melhor, quando eu acho que os dois tiveram sucesso em me entreter. E acho que o ponto é esse. Que nem no primeiro, eu acho que essa é uma forma criativa de mostrar o que a gente faria caso o mundo fosse tomado por zumbis. Tá tudo vazio, ou melhor, tudo devorado pelo apocalipse. Então, seguindo o que eu acho parte da nossa natureza da sociedade, a gente faria tudo o que quisesse e iria pra onde a gente nunca foi. Nisso eu consegui até ver uma pontada de crítica social leve aí, que eles falam sobre o valor que a gente tem para as coisas materiais e para os patrimônios. Os objetos raros dos lugares pouco frequentados que nunca poderiam ser
pegos ou visitados aparecem com pouco significado. Um relógio de R$2.000 é só um relógio, um sapato de uma figura histórica é só um sapato, e uma mansão é só uma casa. Então, por essa desconstrução de elementos de coisas aí que eles fazem, eu acho que vale bastante a pena essa crítica. E voltando a falar um pouco sobre o ritmo do filme, ele dá uma acelerada no final que ficou bastante estranha, e eu acho que esse é o principal defeito. Tudo acaba indo muito bem até o terço final do filme, e eu acho que muito menos histórias paralelas e um pouco menos de conflito talvez funcionasse melhor para poder terminar sem ser tão corrido. No fim das contas, eu acho que Zumbilândia 2 conseguiu ser uma das raras exceções para uma sequência de comédia, que o filme realmente é bom, mas ele não chega nem aos pés de outro filme de comédia com zumbis, que foi lançado em 2004 chamado Shaun of the Dead, que aqui no Brasil chegou como Todo Mundo Quase Morto. O humor de Zumbilândia 2 não é pra todo mundo, então é fácil de ver como ele não vai agradar muita gente, que pode ver as cenas que eram pra ser engraçadas como só bobas. Acaba sendo um humor parecido com o do diretor Edgar Wright, com um comentário ou outro, sem tantas piadas boas no diálogo. Que vale mais a pena o resultado da montagem das cenas e de quão boas são as cenas de ação. No caso desse filme, pela estrutura e pelo valor que ele tem de entreter, é o que eu acho que faz tudo valer a pena. Tanto pela comédia visual como pelas próprias piadas que eles fazem, as referências que eles fazem à cultura pop e as músicas que eles usam, e até referência ao Zumbilândia de 2009, eu acho que você vai se divertir assistindo. Nota 8 de 10. Assista se você curtiu o primeiro Zumbilândia e se você quer ter um gostinho do que seria fazer um passeio em família numa terra dominada por zumbis. Esse foi mais um Review em 10, espero que você tenha gostado. E até a próxima.